Som, pessoal, vamos aqui, você que vai ficar conosco, nós vamos falar hoje sobre um tema bem bacana, a essência do calvinismo. Se você achar que está muito pequeno aí, quiser vir mais para frente, facilita, tá bom? São 11 horas, a gente termina às 11h30, tá bom? Nesta reunião do Supremo Concílio, lá em Manaus, é aquele momento da gente reafirmar as convicções doutrinárias da igreja, né? Por que reafirmar? Porque a gente lida com propostas as mais variadas, do que a igreja pretende, onde ela quer chegar, se ela está disposta a abrir mão de algumas convicções históricas e assim por diante. Veja, a partir do século XVI, devido às dificuldades de conhecimento escriturístico, os reformadores tentaram definir mais ou menos assim, quais as marcas de uma igreja verdadeira? Não é simples como parece não, tá, irmãos? Porque, veja bem, eu vou descer aqui que fica melhor, né? Porque não é tão simples quanto parece. Por quê? Nós estamos falando de fé, estamos falando do sentimento das pessoas, estamos falando de crença. E o Brasil e o mundo, nós temos milhares de denominações. E todo mundo diz que está falando a verdade. Então não é simples. Como que agora o cristianismo chega e diz que eles são detentores da verdade? Não, a gente não diz que o cristianismo é detentor da verdade, a gente diz que Jesus é a verdade. Quando a gente fala, por exemplo, do calvinismo, como que nós poderíamos classificá-lo, ou melhor, o que nós poderíamos dizer assim, isso aqui é o tutano do negócio, né? Então, se você veio de uma outra igreja, não precisa dizer qual é. Se eu te perguntar assim, o que é o tutano ali, o cerne da igreja de onde você veio? O que você diria? A essência. Qual que seria? Porque a gente tem as coisas assim meio aleatórias e tal, mas tem aquele cerne, aquele alicerce, aqueles pilares. Os pilares. Qual que seria? O que você diria? Nós estamos falando de essência. Ou então vou simplificar, para não falar dos outros, vamos falar de nós. Qual que seria a essência do presbiterianismo? A essência de uma igreja presbiteriana. O que seria? O que ela tem realmente de fundamental? Palavra, as escrituras. Então veja, irmãos, Benjamin Warfield, ele diz o seguinte: não há religião verdadeira no mundo que não seja reformado. Calvinista em sua essência, na proporção que somos religiosos, nessa mesma proporção somos calvinistas. Aqueles mais assim corajosos vai dizer que o calvinismo ele talvez seja o movimento, vou usar o termo religioso só para a gente entender aqui. Não, religioso não, bíblico, talvez mais consistente que a gente tenha. O calvinismo, estou falando de João Calvino não, tá? Estou falando de uma pessoa, estou falando de um entendimento, estou falando de uma compreensão, e é sobre isso que nós iremos falar, a essência do calvinismo. O que nós podemos aprender com ele? Primeiro, sobre o mito. Em 2007, o grande Rapides Press, ele descreveu os peregrinos calvinistas como vivendo com o temor importuno de que pendiam sobre o ardente abismo do inferno. Uma visão sombria e melancólica
do calvinismo, fatalista, talvez determinista. Mas e a realidade? Calvino e os peregrinos regozijavam-se em Cristo, seu Salvador, e tinham vidas cristãs cheias de júbilo e profundidade espiritual, com certeza de fé nas ricas promessas de Deus. Como bem disse Spurgeon, não há nada sobre o que o homem precisa ser mais instruído do que sobre a verdadeira natureza do calvinismo. Spurgeon foi um pastor batista na Inglaterra e era chamado de o príncipe dos pregadores. E quando ele percebeu que a sua denominação estava abrindo mão dessas convicções de fé, ele diz, vai ser uma tragédia. De modo, irmãos, que nós temos muito ainda a compreender e a conhecer a respeito da fé reformada. O que chegou para nós é ainda muito pouco. Nós temos escritos de João Calvino, de Martinho Lutero e de alguns outros reformadores, mas o material ele ainda não é em larga escala, mas o pouco que temos já nos dá um vislumbre muito bom destas realidades. Afinal de contas, o que é calvinismo? Lógico que calvinismo ele está associado ao nome João Calvino, que não é, conforme eu já disse, o criador da igreja presbiteriana. João Calvino não tinha essas pretensões. João Calvino foi um homem muito humilde, uma vida muito difícil. João Calvino ele foi alguém assim dotado de capacidades realmente muito surpreendentes. E a história fala de um homem muito franzino e com muitos problemas de saúde. Desde hemorroidas, imagina alguém com esse problema ter que ficar sentado escrevendo à mão, e outros problemas mais. No final de vida de João Calvino, ele tinha que ser levado quase que numa espécie de cadeira de roda, cuspia sangue, não teve uma vida fácil, uma vida de muitas privações. Família, por exemplo, foi algo que não vingou. Foi morreu, foi sepultado e ninguém sabe onde está o seu túmulo. Mas ele deixou um legado importante para nós. A teologia calvinista ela inclui todas as doutrinas evangélicas essenciais: a deidade de Cristo, a expiação objetiva e a obra do Espírito Santo. Além das doutrinas desenvolvidas por Atanásio, Agostinho, Anselmo e Lutero. A síntese de Calvino, porém, ela é singular. Ele foi um gênio na organização e na sistematização, com originalidade evidente em sua doutrina da filiação divina, no ofício tríplice de Cristo. Aliás, Calvino desenvolveu essa ideia de Cristo como rei, sacerdote, profeta e rei. Sacerdote e rei, como profeta, sacerdote e rei, e no princípio regulador do culto. Então veja, no século XVI, num período de tanta carência teológica, de uma igreja que não tinha comprometimento com o ensino da Bíblia, Calvino, ao se converter, e não foi nenhuma experiência sobrenatural, Calvino ele registra assim, que a sua experiência de conversão ela foi assim, algo muito sutil. Não foi algo espalhafatoso, aquela coisa assim, não. E ele não dá muito detalhes da sua conversão. O pai queria que ele fosse um advogado, porque ser advogado naquele período era sinônimo de posse, de poder, e enfim. Mas ele então migra, sai do direito, e ele parte então para a vida acadêmica. Foi alguém muito estudioso. Então veja, o calvinismo é o mais amplo, o mais profundo e o mais consistente cristianismo. Isso é uma afirmação muito forte. O calvinismo é o mais amplo, o mais profundo e o mais consistente cristianismo. Eu costumo dizer que ele é o que faz mais sentido. Ele pode não explicar perfeitamente todas as coisas, até porque as Escrituras não nos dão margem para a gente, às vezes, definir com precisão todas as coisas, mas ele faz mais sentido. Por quê? Na base de tudo, guarda uma informação,
A doutrina central calvinista, ela é a soteriologia, a doutrina da salvação. Por que que ela é talvez o fundamento assim mais consistente da fé reformada, embora Calvino não falou apenas sobre a soteriologia. Calvino falou sobre economia, Calvino falou sobre sistema de governo, Calvino abordou diversos temas relacionados à vida social das pessoas. Calvino, em Genebra, ele foi o que encabeçou o movimento de saneamento básico, de escolas de qualidade para as pessoas. Ele quis levar o conhecimento. É de Calvino que vem a ideia de onde a igreja é uma escola. Então, ele teve uma visão muito ampla de governo, não é? Mas eu entendo que o calvinismo ele faz mais sentido às verdades bíblicas. Por exemplo, nunca é demais a gente perguntar: Jesus morreu para possibilitar a salvação ou Jesus morreu para salvar de fato? Salvar quem? Salvar pecadores. Está muito genérico. Está muito genérico. Salvar pecadores. Verdade? Verdade. Mas veja bem, a Escritura nos fala de um plano de Deus que foi feito na eternidade. Não é isso? Plano de Deus na eternidade. A morte de Jesus, ela deve ser entendida em que aspecto? De possibilitar ou de ser efetiva mesmo? De ser efetiva, tá. Então vamos imaginar que o Edinaldo é crente, convertido, crente mesmo, selado com o Espírito Santo. Mas o Edinaldo desviou. Edinaldo desviou. Traduz para mim o que seria o desviar, do ponto de vista comum. Biscoitinho, vocês aceitam? Biscoitinho? Sei? Biscoitinho? O Edinaldo, não dá para imaginar? Gostei do não dá para imaginar, irmão. Gostei. Nem no pensamento a gente deveria pensar isso. Amém, irmão. Que assim seja mesmo, em nome de Jesus. Caiu da graça. O que é cair da graça? Cair da graça é perder a salvação. Agora vamos imaginar o seguinte: Jesus morreu. Se ele morre para possibilitar, é difícil você justificar isso. Por quê? Nós entendemos, e aí a fé reformada, bíblica, calvinista, vai dizer o seguinte: a morte de Jesus ela foi vicária. O que isso significa? Morte vicária. Substitutiva. Então, se ele morreu pela Márcia, o que eu tenho que imaginar? Se ele morreu pelos pecados da Márcia, o que eu tenho que deduzir disso? Que ela vai se perder? Então, se eu digo assim, ele morreu por pessoas, não é? Ele pagou o preço, tetelestai, está pago, está consumado. Mas aquele por quem ele morreu, pereceu. Faz sentido isso? Por que não faz sentido? Porque o Pai pegou os nossos pecados e lançou na conta de quem? De Jesus. E se ele lançou os nossos pecados em Jesus, significa dizer que Deus, ele foi justo. O salário do pecado é a morte. Aprove a Deus pegar os nossos pecados e colocar na conta de Jesus. Então ele morreu de maneira substitutiva. Se eu defendo essa tese, eu só posso concluir o seguinte: logo aquele por quem Jesus morreu, ele tem que ser salvo, viu, gente? Ele tem que ser, e eu vou dizer mais, ele vai ser. Porque senão a gente vai ter um problema sério. Qual que é? A injustiça de Deus. Porque o filho pode chegar para o pai e falar assim: eu não estou entendendo, pai. Eu deixei a minha glória, fui para aquele lugar, o mundo dos homens, nasci numa família humilde, não tinha carro bom para andar,
não comíamos do bom e do melhor, tá certo? Não tinha um travesseiro para repousar, vida humilde, vida limitada, vida sofrida. Entrei no mundo dos homens, morri a morte dos piores seres que morriam naquela época, que era a morte de cruz, para nada. Para não garantir nada. Simplesmente para o sujeito olhar e me ver lá na cruz e falar assim, não, não quero. Não quero. Não tem garantia de nada. Não tem certeza de nada. Vocês acham mesmo que Deus ia fazer um negócio desse? Irmãos, mas jamais. Deus é um Deus de efetividade. As coisas acontecem segundo os decretos de Deus, segundo os propósitos de Deus. Até o diabo é o diabo de Deus no mundo, vai agir no mundo, no dia, na hora, no mês e no ano que Deus determinou. Agora, na salvação, a gente não pensa assim. Então, o arminiano funciona da seguinte maneira. De joelho dobrado, ele é calvinista. Um arminiano, de joelho dobrado, ele é calvinista. Porque você nunca vai ver um calvinista dizendo assim, um arminiano, graças te dou, ó Pai, porque eu não sou como os demais, roubadores, adúlteros. Sou não. Você nunca vai ver um pentecostal de joelho orando assim. Muito obrigado, Senhor, pela salvação em Jesus Cristo. Fomos salvos pela graça. De joelho dobrado, todo mundo é calvinista, viu? Sabia disso ou não? De joelho dobrado, todo mundo é calvinista, porque o cara ora agradecendo a salvação pela graça. Ele nunca diz assim, o Senhor me salvou porque eu mereço. Você nunca vai ouvir isso de uma pessoa. O Senhor me salvou porque eu sou muito bom. O Senhor me salvou porque eu faço muitas boas obras. O Senhor me salvou porque... Não, ele vai orar com humildade. Mas saiu ali, levantou, esqueceu do que orou. Então veja, a essência do calvinismo é de certeza, é de segurança, é de efetividade. Por isso que o calvinismo ele é o mais amplo, o mais profundo e o mais consistente cristianismo, porque ele está alicerçado na objetividade. O Pai planejou a salvação das pessoas, o Filho executou o plano do Pai, o Espírito Santo aplicou na vida das pessoas a salvação. Então, Efésios capítulo 1, vai falar a respeito desse plano de Deus, do verso 3 até o verso 14, que Deus escolheu pessoas antes da fundação do mundo, ele envia o seu Filho para morrer por essas pessoas escolhidas antes da fundação do mundo, e o Espírito Santo agora chama essas pessoas escolhidas no mundo, levando-as a Cristo. Então nós não podemos trabalhar com a ideia de possibilidade de salvação. Porque se não for incerteza, fica ruim, porque Deus puniu os pecados das pessoas em Jesus. E se essas pessoas perecerem, o que Deus está fazendo então? Ele está punindo 2 vezes. Por isso que se você defender a tese de que um crente perde salvação, você está dizendo que Deus é injusto. Porque ele puniu o pecado da pessoa em Jesus, porque ele não morreu pelos nossos pecados. E por que agora a pessoa por quem Jesus morreu pelos pecados vai perecer também? Deus vai estar punindo o pecado 2 vezes. Puniu em Jesus. E está punindo em quem agora? Na pessoa. Por isso essa teologia não faz sentido. O calvinismo não defende isso. O calvinismo não caminha nesta direção. Não é? Então veja, vamos lá. Hermann Bauk, ele reúne pelo menos 20 interpretações do princípio básico do calvinismo, e os principais candidatos são a eleição, a predestinação, que dá arrepio em alguns, né? Alguns eruditos a apontam como âmago reformado, mas essa visão pode levar ao hipercalvinismo racionalista, afastando-se da revelação bíblica. O pacto, o relacionamento entre Deus e o homem enfatizado na teologia reformada, mas Calvino não estruturou todas as doutrinas sobre esse conceito. Soberania de Deus, a supremacia, a realeza e deidade de Deus exercida em todos os seus atributos, este é o conceito que mais se aproxima da verdadeira essência. Então, o calvinismo não é sobre a eleição necessariamente, o calvinismo não é sobre a doutrina do pacto necessariamente, o calvinismo está alicerçado, sobretudo, na soberania de Deus.
Se você perguntasse onde está o foco da doutrina reformada calvinista, ela está na soberania de Deus. Ele é soberano. Por isso que quando você entende que Deus é soberano, se você me perguntar assim, pastor, por que Deus não escolheu todas as pessoas do mundo? O que eu vou lhe dizer? Não sei. O que eu sei te dizer é que Deus é soberano. Agora vamos pensar em categorias menores. Quem é que entra na sua casa? Para quem você dá carona? Quem senta na mesa da sua casa para tomar um café? Por que a gente não abre a porta da nossa casa na cidade e fala assim, a porta da salvação está aberta para todo mundo? Entrai-vos. A geladeira está farta, a cama está boa, o lençol está limpinho, a ducha é quente. Aproveitem. Para todos. Você faz isso? Esse é o ponto. E qual que é a dificuldade para a gente entender isso? Porque veja, irmãos, nós temos dificuldades para entender a soberania de Deus, sabe por quê? Porque, na verdade, nós é que queríamos exercer soberania. Por isso que isso incomoda. Aquela tentação lá no Éden, quando Satanás diz, vocês vão ser como Deus. E o homem percebeu que ele não seria, que ele quebrou a cara. Falei assim, deu ruim, fizemos caca. Né? Não era o que Satanás prometeu. Não deu certo. Então, o grande desafio é que, para Calvino, Deus é soberano, a salvação pertence a Deus. E é a partir do entendimento da soberania de Deus que ele construiu todo o seu entendimento. É a partir da soberania de Deus que a doutrina da salvação ela foi estabelecida. Porque Paulo, por exemplo, no capítulo 9 aos Romanos, ele começa a argumentar com um ser fictício, com a inteligência artificial daqueles dias, dizendo assim, quem és tu, homem, para discutires com Deus? Porque ele levanta a pergunta anterior, mas por que Deus está reclamando? Que os homens resistiram à sua vontade, se ele é soberano assim? Por que ele está dizendo que as pessoas não se arrependeram, não confiaram nele? Aí antes de Paulo entrar nos detalhes, ele diz assim, quem és tu, homem, para discutires com Deus? Então o grande problema em que diz respeito aos teólogos é que eles têm muita dificuldade de dizer, Deus é soberano. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Irmãos, esse é o maior desafio da espiritualidade cristã. É a gente se curvar a um Deus que é soberano. Por isso que a soberania de Deus, a supremacia, a realeza e a deidade de Deus, exercida em todos os seus atributos, é o conceito que mais se aproxima da essência do calvinismo. Calvinismo não é sobre doutrina da predestinação, calvinismo não é sobre a doutrina do pacto, tem também. Então, olha só, a soberania de Deus está no cerne, ela é o âmago do calvinismo. Charles Hodge, ele disse assim, a soberania de Deus é para todos, é para todas as outras doutrinas, o que a formação granítica é para os outros estratos da terra. Está por baixo delas e sustenta-as. Se você tirar a soberania de Deus, sobra quase nada. É o homem quem decide, é o homem quem toma decisões. Deus fez a parte dele, deu corda no mundo, se afastou, agora as coisas acontecem assim meio que de forma aleatória. A fé reformada não diz isso. Então, o calvinista, ele crê que Deus é Senhor da vida e soberano do universo, cuja vontade é a chave da história. Ele cria, sustenta, governa e dirige todas as coisas, porque dele, por meio dele e para ele, são todas as coisas. Então veja, irmãos, a soberania de Deus, simples não é. Você ora, se o enfermo é curado, você diz, louvado seja Deus. Mas e se ele não é curado? Nós deveríamos também dizer, louvado seja Deus. Isso é reconhecer que Deus é soberano. Ele não é um Deus manipulado.
nos curvar à soberania de Deus é, de fato, o maior desafio da vida de um cristão, e ele está no centro da fé reformada. Veja, uma soberania não arbitrária. A gente precisa entender isso aqui. A soberania de Deus, ela não é arbitrária, ou seja, é a soberania do Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, como escreveu Duncan. É uma vontade santa que governa o universo. Uma vontade em que a misericórdia está guardada para ser manifestada no devido tempo. Ele não é um ditador, né? Ele não é um Xi Jinping. Xi Jinping? Xi Jinping. Não é esse cara. Ele é um Deus gracioso, misericordioso, amoroso. O Warfield, falando sobre a eleição, ele diz assim: as raízes da eleição divina estão plantadas no insondável amor de Deus, pelo qual ela se manifesta como um ato supremo da graça de Deus. Quando a Bíblia fala da eleição, ela diz que em amor Deus nos predestinou para Ele. Nós somos eleitos, ou seja, o crente ele é eleito em amor, bondade, misericórdia de Deus, mas sendo Deus rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em delitos e pecados, Ele nos deu vida. Trabalhei numa empresa de ônibus de 92 a 2001, e o dono da empresa, que era o Abílio Gontijo, riquíssimo, ele tinha uma filha que era especial. Especial não no sentido de ser autista, mas ela tinha uma capacidade cognitiva diferente, ela não se desenvolveu bem. Tinha um jardineiro da empresa, sujeito de boa aparência, olhos azuis e tal. A filha do dono se apaixonou pelo jardineiro. E aí foi um mistério. Levou no médico, fez todos os exames, e os médicos disseram: ela pode sim se apaixonar. Ela pode sim amar. E o jardineiro pensou: não posso deixar passar. Evidentemente. Entrou na família, ele foi escolhido, né? Ele foi escolhido. Casou-se com ela, até o tempo que eu estava por lá, ele virou funcionário da empresa, deu um upgrade na vida, né? Saiu de jardineiro para, de repente, casar com a filha do empresário. Foi uma história assim daquelas meio que cinematográficas, bem interessantes, né? Mas, irmãos, a gente escolhe pessoas baseadas em quê? Baseado em quê? Enquanto pastor, eu fico olhando pensando assim, cara, não enquanto pastor, mas eu acho que nós, enquanto irmãos, membros de uma igreja, é uma coisa maravilhosa. Porque a gente parte do princípio da confiança, somos membros do corpo de Cristo, vamos ter um culto na casa do irmão fulano de tal. A gente abre as portas da nossa casa para receber essas pessoas. Não é? Isso é graça de Deus, misericórdia de Deus. Agora veja, Deus escolheu pessoas em amor e não escolheu com base em perfil social, Ele não escolheu com base em capacidade cognitiva, não, Ele escolheu em amor. Então, no DNA da doutrina da eleição está a graça, a misericórdia de Deus. Se nós olhássemos e pensássemos assim, por que Deus escolheu? O que está por trás da escolha de Deus? O amor dele, a graça dele. De modo que um reformado ou alguém que foi alcançado pela graça, ele nunca vai se sentir maior ou melhor do que ninguém, porque ele sabe que foi escolhido pela misericórdia de Deus, pela graça de Deus, nada além disso. Então ele não pode ou não combina com a doutrina reformada a soberba. Não, no DNA está o quê? A humildade, porque ele foi salvo pela graça de Deus. E alguém que é salvo pela graça de Deus não pode ser soberbo, não combina. Não é verdade? Então veja, Isaías 9,6 diz assim: o governo está sobre os ombros daquele que é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Soberania amorosa e paternal, não fria e caprichosa. Mas como pode esse Deus poderoso permitir que determinadas pessoas morram sem o conhecimento da verdade? Irmãos, é aquele ponto da teologia que a gente chega e diz: ou a gente se curva à soberania de Deus, ou então a gente vai ter sérias dificuldades. Porque de um lado Deus é soberano, do outro lado o homem é o quê? Responsável. E você nunca vai conseguir juntar essas duas coisas. Elas são verdades absolutas. Deus é soberano. Nós somos como barro nas mãos do
oleiro. O que o oleiro faz com o barro? Ele pega determinado e fala assim, aqui vai sair um vaso glorioso. Mas outros ele pega assim, isso aqui não. E o que a gente faz? Nós exercemos soberania. Na minha casa entra quem eu quero, não é? Eu pego as minhas roupas assim, vou jogar fora. Não quero mais. Vou nem dó, vou tacar fogo. Pronto. Jogo fora. São minhas. Não é assim? São minhas, ué. Não, mas por que você fez isso? Problema meu. Sou dono, eu faço o que eu quero, ué. A gente tem dificuldade em entender, e aqui eu estou sendo provocador, para a gente entender que se Deus é soberano, o que nós deveríamos fazer? O que eu sei que Deus é misericordioso, salva quem quer, endurece quem lhe apraz, Ele é soberano. Se Ele é soberano, o melhor a fazer é a gente confiar nos planos dEle. Se for para confiar nos meus, não vai dar certo. Por isso que o teocentrismo é o coração reformado. Se temos de reduzir o calvinismo a um conceito, ecoamos o de Warfield. Ser reformado significa ser teocêntrico. O interesse primário da teologia reformada é o Deus trino. No metodista, coloca na vanguarda a salvação de pecadores. No luteranismo, coloca na vanguarda a justificação pela fé. No calvinismo, coloca sempre na vanguarda o pensamento sobre Deus. Alguém disse que Calvino tinha essa vocação. Tudo que ele fazia era a partir desse teocentrismo. É Deus no centro de todas as coisas. A salvação passa por isso. A providência de Deus passa por isso. A misericórdia de Deus passa por isso. Tudo passa por isso. Calvino pensava tudo a partir do ser de Deus, da soberania de Deus, da majestade de Deus, da glória de Deus, da bondade de Deus, da misericórdia de Deus, do poder de Deus, do amor de Deus, da providência de Deus. Tudo Calvino fazia a partir de Deus. Então, toda a vida corandel. Essa é a essência também da fé calvinista. O que é corandel? Corandel é uma expressão latina que significa a vida na presença de Deus. Essa ideia ela é revolucionária no conceito reformado. Por quê? O calvinista é o homem que vê a Deus na natureza, na história, na graça. Em tudo que acontece, ele reconhece a mão de Deus realizando a sua vontade. Então, para um calvinista, não existe sagrado e profano. Não existe essa ideia de, não, seu trabalho é secular, o culto ele é espiritual. Não. O calvinista ele olha e diz assim, você é uma empregada doméstica? Seja uma empregada de excelência, porque nisso você está glorificando a Deus. Você é um empresário? Seja um empresário justo, porque nessa sua vocação você também está glorificando a Deus. Essa ideia de corandel é que tudo que você faz na perspectiva de que você está na presença de Deus. Você está lavando louça, você não tem que estar murmurando, não. Esse povo dessa casa, não tem jeito, eles me tratam como uma empregada mesmo, não tem jeito não, é assim mesmo. Mas no dia que eu partir daqui, eles vão ver. Eles vão ver o que acontece. Ninguém me reconhece. Não. Lava, cantando a glória de Deus. Seja grato. Vê que Deus se faz presente. Essa ideia de você fazer tudo para a glória de Deus. Isso muda a vocação. Isso muda a relação de patrão e empregado. Isso muda a maneira como nós fazemos negócios. Muda tudo. Por quê? É a vida vivida na presença de Deus. Então você não entra e sai da presença de Deus. Eu tive uma experiência um dia bem interessante, que alguém veio me contar uma coisa assim, meio diferente. Aí a gente estava aqui dentro, aí me levou para o corredor. Eu estranhei me levar para o corredor, falei assim, que estranho. Aí ele me contou. Aí eu entendi que aqui dentro o assunto era meio estranho para contar. Porque o ambiente é santo, né? Mas no corredor a gente podia fazer uma fofoquinha santa. Eu entendi na hora, assim. Aqui dentro não. Mas ali no corredor a gente poderia. Não é assim, porque a vida ela é vivida na presença de Deus. Então,
todas as nossas relações, tudo que diz respeito à vida, trabalho, profissão, relacionamento, casamento, tudo passa por esse entendimento. A vida é feita na presença de Deus. Os homens não reconheceram, não tem problema. Eu fiz para a glória de Deus. Ah, não teve elogios? Não tem problema. Foi feito para a glória de Deus. Ah, o outro colou, tirou nota boa na prova e eu que lutei tanto e fiquei ali com a média não tão boa. Não, você se esforçou, deu o seu melhor, fez para a glória de Deus. Esse é o conceito que está no DNA da fé reformada. Ah, o maridão não reconhece tanto os meus esforços e tudo mais. Você não faz para agradar o seu marido, você faz para agradar a Deus. Você não faz para agradar a esposa, você faz para glorificar a Deus. É assim que a gente vive a vida. Tudo que a gente faz é para a glória de Deus. Então, ser reformado significa ver toda a vida corandel, vivida diante da face de Deus, como afirma a R.C. Sproul. A maneira como entendemos a natureza e o caráter do próprio Deus influencia, olha só, o modo como entendemos a natureza do homem, de Cristo, da salvação e da ética. Irmãos, tem um livro que ele é sensacional, Quando Pecadores Dizem Sim. Você é casado? Leia este livro. O primeiro capítulo dele diz assim: tudo que você sabe sobre Deus determina a qualidade do seu casamento. Na pirâmide, na base de todas as coisas, ele vai dizer: o que você sabe sobre Deus determina a qualidade do seu casamento. Os nossos relacionamentos, eles passam obrigatoriamente pela compreensão que temos a respeito de quem Deus é. Então, a palavra mais comum na epístola aos Romanos não é graça, gostei disso. Não é fé, não é lei, mas a palavra mais comum que a gente tem na carta aos Romanos é Deus, é God, é Ele mesmo. A gente pode achar que é a graça, pode achar que é a fé, que é a lei, não. Paulo está falando do tempo todo sobre Deus. Então, ser calvinista é, sobretudo, ser teocêntrico, é Deus no centro de todas as coisas, é vida vivida para a glória de Deus, da maneira como Deus realmente merece ser glorificado. Então, veja, Deus no centro de toda a doutrina. Os calvinistas definem toda a doutrina de maneira centrada em Deus. Primeiro, o pecado. Como que a gente entende o pecado na perspectiva calvinista? Foi uma falha? Foi um erro? Não. E às vezes, irmãos, quando a gente lida com casais, e esse livro me ajudou muito isso, que a gente está tentando fazer com que o outro mude comportamento para que o outro seja satisfeito, agradado. E esse é o grande problema. A gente não trabalha a doutrina do pecado na perspectiva, primeiramente, de que ele é uma afronta a Deus. O cônjuge não deveria brigar com o outro porque ele foi contrariado, mas eu deveria ser instrumento de Deus para dizer para o meu cônjuge: o que você fez ofendeu a Deus, não a mim. Você pecou contra Deus. Você precisa se arrepender do seu pecado. Mas não, a gente fica brigando porque a gente foi contrariado, porque ele não fez a minha vontade, porque as coisas não aconteceram do meu jeito, porque as coisas não aconteceram do meu tempo. Não, mas a gente deveria olhar numa perspectiva bíblica. Então, como que o calvinista lida com o pecado? Ele é horrível porque ele é uma afronta a Deus. Pequei contra ti somente. Segunda coisa, a salvação, ela é maravilhosa porque ela traz glória a Deus. É o ato supremo da graça soberana de Deus. E o céu? O céu é glorioso porque é o lugar em que Deus é tudo em todos. Isso é lindo, irmãos. E o inferno? Ele é terrível porque é o lugar onde Deus manifesta a sua ira justa. Então é assim que o calvinista lida com o pecado, com a salvação, com o céu e com o inferno. Eu sei que são expressões enquanto pecado, salvação e céu maravilhoso. O inferno a gente deixa para Dante, né? Não, mas a Bíblia fala sobre. E é assim que nós deveríamos entender as coisas. Por isso que a gente nunca vai conseguir chegar num denominador comum quando a gente acha que tem que ficar pedindo perdão para o outro. Toda hora. Porque a gente falha, fracassa. Enquanto a gente não entende o pecado como sendo algo que a gente faz contra Deus, irmãos, a gente não pavimenta o caminho da transformação.
E é curioso isso. Sempre vai ter motivos. Nunca vai chegar na paz, nunca vai chegar na quietude de coração. Mas vamos caminhar para terminar, né? A marca distintiva da igreja. A centralidade em Deus tem sido a marca distintiva da igreja reformada através dos séculos. Temos 3 exemplos aqui, históricos, né? Agostinho, está lá no século IV. O Senhor meu Deus, ó Senhor meu Deus, minha luz, minha riqueza e minha salvação. Sua perspectiva teocêntrica sobre a vida e a salvação é a razão central pela qual a tradição reformada o tem em alta consideração. João Calvino esforçou-se por viver, só lhe deu glória. Às vezes eu coloco o S, o D e o G. Somente a Deus seja a glória. E coisa difícil, viu, irmãos? Fazer tudo para a glória de Deus. E quando os homens não reconhecem? E quando os homens não dão tapinha nas costas? Nossa! Quão grande és tu! Não é? Fala, tia. Sobre o céu, lindo céu. Os judeus pensavam assim, em termos de categorias, né? Foram os judeus que classificaram isso. O primeiro, o segundo e o terceiro, mas a Bíblia não fala. Paulo usou essa expressão, né, que ele esteve na presença de Deus e tudo mais, porque ele estava falando, porque ele estava querendo estabelecer uma conexão com os judeus. Mas, evidentemente, que tem um pouco de verdade, porque a gente está vendo aqui, está ao alcance dos olhos, temos aquele que está além, que a gente não consegue ver nitidamente com os olhos humanos, a não ser através de instrumentos tecnológicos. E a ideia de terceiro céu é daquele que está para além dos olhos humanos, daquele que existe apenas pelos olhos da fé. Não é verdade? Mas é para a gente entender que esse céu é um lugar real. Eu estou olhando, eu estou vendo que existe um céu físico. Um céu que eu estou percebendo, que ele é nítido. Vou fazer uma perguntinha aqui, para sair fora do... Não sei se está sendo gravado. Mas pensar que a Terra é redonda é um mistério ou não? Não sou terraplanista, não. Em nome de Jesus. Só estou querendo dizer o seguinte, para pensar no planeta Terra como uma bola. Irmãos, é um negócio que não entra na minha cabeça. É um milagre esse negócio. Ou não? Hã? Irmão, não tem como. Não dá. Não dá, irmãos. Não dá para você entender a Terra redonda. É um mistério o negócio. Tá certo? Lógico seria se ela fosse plana. Assim, o mar está ali, represado, chega lá, caiu para onde? Não sei, igual os desenhos de antigamente, né? Chegou no final do mundo ali, caiu. Mas quando eu olho a Terra e vejo que ela é redonda, eu falo assim, cara, não entra na minha cabeça. É um mistério. É um mistério da natureza. A Terra, a redondeza da Terra, né? É uma coisa maravilhosa demais, irmãos. É uma coisa assim surpreendente aos olhos humanos. Olha o que Calvino falou, esforçou-se por viver, só lhe deu glória. Beza declarou, nele todo homem pode ver um belo exemplo do caráter de Cristo, fácil de vituperarmos e difícil de imitarmos. E Jonathan Edwards, o gozo de Deus é a única felicidade com a qual nossa alma pode satisfazer-se. Pais e mães são apenas sombras, mas Deus é a substância. Eles são raios de luz. Deus é o sol. É isso que nós precisamos resgatar. Essa ideia de Deus no centro de todas as coisas. Caminhando aqui para terminar. Uma voz humilde. Não apenas teólogos e pastores viveram essa paixão teocêntrica. Anne Griffiths, humilde metodista calvinista, esposa de fazendeiro, morreu em 1805 com apenas 29 anos.
e deixou as seguintes palavras: alegre, deixei para trás todos os ídolos que conheci, pois trago inscrita a semelhança de alguém que é mais exaltado. Ele é digno de adoração, amor e reverência infinitas. Irmãos, essa ideia de Deus no centro da vida, tanto na nossa vida quanto na morte, deveria trazer glória a Deus. Talvez o tributo mais bonito que a gente poderia ouvir daqueles que partiram foi de dizer: partiu alguém que viveu para a glória de Deus, que pensava em Deus em todo o tempo. Diários de presbiterianos como Andrew Bonar, cartas de anglicanos como John Newton e sermões de batistas como de Charles Spurgeon, todos centralizavam-se em Deus. Tudo fluía dessa paixão, é Deus no centro de todas as coisas. E a paixão centrada em Deus, ela foi perdida? Veja, esse tipo de paixão teocêntrica tem sido amplamente perdida em nossos dias. Em muitas igrejas evangélicas, o temor de Deus foi perdido e com ele o entendimento bíblico do amor de Deus. Nós estamos gradativamente colocando esse Deus soberano para fora. O antropocentrismo crescente, o evangelicalismo tornou-se centrado no homem, promovendo uma perspectiva de Deus muito inferior à realidade das Escrituras, mesmo em círculos reformados. Deus, entre aspas, amigável demais. Queremos fazer com que as pessoas se sintam bem, evitando confrontá-las com a santidade de Deus. Fechamos os olhos ao materialismo e à trivialidade. Comprometimento perigoso. Estimamos nossa reputação acima do nome de Deus. Compromissos perigosos e frieza multiplicam a falta do caráter reformado em nossas vidas. Eu acho que esse é o último aí, né, Luciano? E o Espírito Santo que gera gratidão. As crianças, acho que não terminou ainda? Não, né? Então dá mais 5 minutos enquanto elas descem aqui. A compreensão de que Deus escolheu um indivíduo, olha só, para a vida e a glória, leva o cristão maduro a fomentar os mais consistentes sentimentos de gratidão ao nosso Pai Celestial. Quando o Espírito Santo nos mostra a divina generosidade do Pai em seu Filho, anelamos de todo o coração glorificar o nosso Deus trino, amoroso e digno. O cristão agradecido exclama: meu Pai e meu Deus, a ti toda a glória eterna por essa graça imerecida. É assim que um crente reformado vive e é assim que ele faz. Somos verdadeiros filhos da reforma? Acho que para terminar mesmo. Somos verdadeiros filhos e filhas da reforma calvinista, apaixonados por Deus mesmo, honrando e obedecendo-lhe. Como salmista, oramos: por todos que tu fizeste, sejas louvado e adorado em todas as partes da terra. Seja teu nome glorificado. Ajuda-me tua vontade de fazer, tua verdade eu seguirei, ensina-me a temer, dá-me olhos puros para o teu nome adorar. Pereça todo orgulho humano, somente Deus seja magnificado, que os céus ressoem a sua glória, aclamada desde os cantos mais remotos da terra. Aqui, meus irmãos, está algumas informações para a gente pensar. Somos reformados? Somos calvinistas? Se somos reformados e somos calvinistas, Deus tem que estar no centro de todas as coisas. Nossa vida, as alegrias que dela fazem parte, as conquistas que temos, os fracassos que também recebemos na vida, todas essas coisas precisam trazer glória a Deus. São simples? Não. Mas uma vida centrada em Deus é vida corondel. Se temos momentos de alegria, de bonança, de realizações, louvado seja Deus. Mas se a vida está dura, está difícil, louvado seja Deus. Deus nos dá graça. É assim que a gente tem que seguir. É difícil, mas a graça de Deus nos habilita a isso. O calvinista raiz, ele vê Deus em todas as coisas. E ele glorifica a Deus por todas as coisas, irmãos. Ele glorifica a Deus por todas as coisas. E é por isso, penso eu, que um crente reformado, ele vai dizer que todas as coisas cooperaram para o nosso bem. Isso a Bíblia não está querendo dizer que não foi difícil, que não doeu, que não machucou. Não.
mas ela diz que nós precisamos olhar a vida com essa perspectiva. E eu acho que faz mais sentido. Porque senão nós seríamos o quê? Os reclamões da fé. Ó vida, ó azar. Não é assim? Seja reformado, irmão, seja bíblico, seja teocêntrico. Alguma perguntinha assim para a gente terminar? Felipe? Todas essas coisas estão embasadas no primeiro mandamento. Foi falar. E reconhecer os atributos de Deus. Isso aí. O nosso conhecimento de Deus, infelizmente, ele vem sendo cada vez apequenado. Por isso que está faltando temor. Por quê que está faltando temor? Porque Deus está se apequenando e nós estamos nos agigantando. Aí fica difícil, né? Felipe. Por que que no Brasil essa resistência, essa pessoa, por uma razão simples. Então, irmãos, a igreja evangélica brasileira, ela é, na sua maioria, arminiana. 95, 6, 7% da igreja evangélica brasileira é de teologia arminiana. O arminianismo, ele faz mais sentido para quem? Para o homem. O arminianismo traz mais glória a quem? Ao homem. Por quê? Porque o homem tem poder de decisão, é o homem que abre o coração. O homem, e aí no DNA do arminianismo você tem o semi-pelagianismo. Pelágio foi um pensador que dizia que o pecado não afetou o homem originalmente. O homem é fruto do meio, ele peca por imitação. Os semi-pelagianos defendeu a ideia híbrida do pecado. O pecado trouxe danos, mas não corrompeu o sistema operacional do homem. Entendeu? Ele afetou algumas faculdades do homem. Então, no DNA do arminianismo existe a ideia... Será que no DNA? Vou tomar cuidado, né? Mas talvez o pensamento mais comum é de que o homem possui capacidades espirituais adormecidas que precisam ser apenas despertadas. Então o homem não está morto espiritualmente, o homem está dormindo. Por isso que você grita e ele acorda e ele toma uma decisão, abre o coração. Então eu entendo que o arminianismo ele faz mais sentido aos olhos humanos porque ele traz mais glória ao homem. Mas eu vou dizer uma coisa para você, talvez o calvinismo seja tão combatido porque ele traz glória somente a Deus. Somente a Deus. E aí eu vou dizer uma coisa para você. Lá na... Sim. É que distorcer. Por isso que eu falei assim no DNA do corpo, porque lá na raiz, Jacob dos Armínios disse assim, depois das escrituras, leiam os comentários de João Calvino. Porque ele é excepcional na arte da interpretação bíblica. Palavras de Jacob dos Armínios. Então, irmãos, terminamos com essa frase. Eu entendo que o calvinismo ele traz mais glórias a Deus. Porque tudo provém de Deus. A salvação pertence a Deus. Mas eu entendo que o arminianismo, como nós o conhecemos hoje, ele traz muita glória para o homem. Né? No fazer do homem. Sim. Boa, mas não está só a questão arminiana, mas praticamente ela está presente aí em todas as cosmovisões religiosas, é assim. Está no que o homem faz, né? E no que o homem pode fazer, e o calvinismo, ele defende a ideia de que Deus está no centro de tudo. E ele faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade. Isso é muito forte na fé bíblica reformada. Ah, pastor, e o fulano é eleito? Irmão, não entra nesse debate, não. Ore pela conversão, pregue o evangelho, tá certo? E pronto, deixa o resto com Deus. É Deus quem sabe quem é, não é nosso mérito entrar aqui, se é ou se não é, quantos vão ser. O que eu sei dizer é que tem muito mais gente para ser salvo do que a gente imagina, não é?
Sigamos assim, servindo um Deus que é soberano sobre tudo e sobre todos, glorificando por todas as coisas, servindo de todo o coração, tá bom? Quando você for almoçar hoje, glorifica a Deus, agradeça, tá certo? Por aqueles que plantaram, agradeça por vivermos num país que tem boas condições climáticas e a terra é próspera, é fértil. Expanda a sua gratidão a Deus, é tão bonito isso, né? Os fazendeiros que o fizeram, a tecnologia que chegou, proporcionando a capacidade de colher tanta coisa com tão pouco tempo, são dádivas do Eterno, tá bom? Então, bom domingo, uma semana abençoada, em nome de Jesus.